Pô, minha filha tem 4 anos. Já estou até, né, pensando assim, 4 ou 5. Minha filha tem 4, vai fazer 5. Meu filho fez 6 agora, aí minha filha faz na sequência 5 anos. Minha filha perguntou esses dias sobre lance de casamento para mim, porque, né, a gente vê os desenhos e tal, vê filmes, e aí ela perguntou, né, pô, papai, quando eu crescer eu vou ter que me casar? Aí ela ainda não entende, né, assim, pô, minha filha tem 4 anos, beleza? Aí eu falei, geralmente, né, assim, não é obrigado. Não é obrigado a se casar, beleza? Mas geralmente a galera se casa. Aí ela ficou meio assim, pô, casar deve ser ruim demais, né, cara? Porque casar. Aí ela ficou assim. Aí ela até perguntou se ela podia casar com o irmão dela, que era o Isaac. E assim, de todos os garotos que são muito chatos, o Isaac é o menos chato de todos. Para ela. Eu falei, não, aí irmão não casa, cara. Irmão, aí não casa, beleza? Tem que casar com outra pessoa. Ela ficou assim, pô, triste. Esses dias um amigo meu falou também, né? Aí meu filho tem 6, a filha do meu amigo tem 6 também. Que aí ela estava falando sobre isso também, 6 aninhos, falando sobre isso, lance de casamento. Aí ela falou, poxa, já que eu vou ter que casar, tipo, ela chegou a essa conclusão, já que eu vou ter que casar, então eu vou casar com o Isaac, que é o meu filho. Aí eu, pô, fiquei honrado, cara, que legal, hein? Já que eu vou ter que casar, eu vou casar então com o Isaac. Eu já estou orando com esse propósito. Cara, que a menina maravilhosa, uma princesinha, assim. Então, se for mesmo da vontade de Deus, vai ser legal demais. Galera, você acha que a gente é obrigado a namorar e a casar assim? Pô, quem tá sem namorado, namorada aí, levantou as mãos. Não é para levantar a mão, não. Calma aí. Pô, tem alguém sem namorado, sem namorada, essas paradas? Poxa, às vezes a gente acha, cara, que a gente é meio que obrigado, né, a ter um relacionamento, a estar namorando. A gente se sente meio que pressionado pela galera às vezes, não é? Pelo menos no meu tempo era assim, no seu tempo ainda é assim? Ainda tem esse tipo de pressão? Então, tipo assim, pô, eu comecei a namorar com 17 anos. Até 17 anos, cara, eu era tipo o lerdão do planeta Terra, porque, pô, cara, 17 anos, você não namora, como assim? Você é lerdo, você é chato, você está por fora, você não sabe de nada. Então, às vezes, poxa, esses dias eu estava conversando com uma menina aqui do UP, cara, a menina tem 18 anos e ela decidiu não namorar até agora, ninguém. E ela falou assim para mim, pô, cara, eu vou estudar, entendeu? Primeiro eu vou passar no vestibular, e aí só depois que eu vou ver, mas também assim, não estou preocupado com isso agora não, entendeu? Estou preocupado mesmo em fazer a prova aí, estudar tal. Pô, achei maneiro pra caramba. Aí eu ficava assim, Estherzinha, que é minha filha, né? Que seja assim, que seja assim. Por quê? Porque a gente não é obrigado a estar namorando, nem né, nada disso. Mas, cara, tem tanta pressão assim da galera, dentro e fora da igreja. E, às vezes, cara, até dentro da igreja tem esse tipo de pressãozinha, né? Que é tipo assim, pô, quem não está namorando aí, bem que disseram, né? O pessoal me sugeriu aí da gente fazer o culto lá dentro, né? Porque ia ventar e ia fazer esse barulho aí. Não, vamos fazer lá. Mas aí, cara, a gente insistiu em fazer aqui, ó, ventou e fez o tal barulho mesmo, igualzinho. Foi profetizado, né? Tem um profeta aqui no nosso meio, irmãos. Então, você não é obrigado a estar namorando, ou para casar assim, já noivando, nada disso. E aí, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, aí que a pressão aumenta mesmo. Quando a gente é novinho, ainda dá para te chavar, mas quando ficar mais velho, pô, fica a maior pressão, assim, cara, você não vai namorar ninguém, ou você não vai casar, nada disso. A gente vai ler um texto na Bíblia que fala sobre isso. Então, é o apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta aos Coríntios. Então, primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, a gente vai ler do verso 8 ao verso 9. 2 versos só, 8 e 9. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Aí, facinho de gravar. 1 Coríntios 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. 7, capítulo, 8, 9 versículos aí. Beleza? O que está rolando? Paulo já está falando para essa galera que essa igreja aqui, cara, era uma igreja como qualquer outra, igual a nossa. Então, uma opção de problema. Aí Paulo está tentando, assim, explicar para a galera como é que eles fazem em relação aos problemas. Um dos problemas que essa galera tinha era na área sexual mesmo. E aí Paulo vai falar várias paradas que eles têm que fazer nessa área.
E aí, numa dessas partes, ele vai falar sobre o casamento, e a gente vai ler isso agora. 1 Coríntios 7, 8 e 9. Você conseguiu abrir seu texto aí? Conseguiu? Pô, isso. 3 pessoas, 4, 5. Quem não tem o texto aí, pô, e você puder compartilhar aí o amigo, sei lá, mostrar. Vamos lá, então vou ler, ó. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, aos solteiros. E aí, ó, tá falando com você, hein? Não sei se você tá ligado. Ó, eu interrompi a leitura, né? Não sei se você tá ligado, mas enquanto a gente não é casado, meu amigo, é solteiro. Beleza? Enquanto não é casado, é solteiro. Pelo menos na hora que preenche essas fichas assim, né? É estado civil, aí você coloca solteiro, né? Ou casado. Ah, mas eu tô namorando. É solteiro. Então, beleza. Olha só. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Amém. Beleza? Quem mandou um amém aí? Aí, quase ninguém, né? Você ficou na dúvida. Pô, cara, o que esse cara tá querendo dizer? Saca das histórias de heróis, assim, quadrinhos, assim? Saca dessas histórias? Já reparou que a maioria dos heróis, assim, não se casam? Eles gostam de alguém, porque a história dos heróis é uma história trágica. O que a gente tem como noção, assim, para você entender? A gente foi tão influenciado pelos quadrinhos, pelos filmes, a gente foi tão influenciado pelas histórias românticas, pelas tragédias, por Shakespeare, Romeu e Julieta, sei lá, tão influenciado por isso tudo, que parece que quem fica sozinho tem um final triste. Beleza? Quem não se casa tem um final triste. Mas a Bíblia não diz que é exatamente assim, não, na verdade. A história dos heróis, né? Saindo da Bíblia, entrando nos heróis, as histórias dos heróis geralmente é assim. Pô, o herói gosta de uma pessoa, ou a heroína gosta de uma pessoa, só que aí o fato dela ser heroína ou herói faz com que ela não consiga ficar com essa pessoa. Por quê? Porque quando ela se aproxima da pessoa amada, a pessoa amada corre risco. Lembra do Peter Parker lá e a Mary Jane? Lembra dessa parada? Agora não é mais Mary Jane, não, é uma outra menina, não é? Como é que é o nome da menina nova aí? Eles estão até namorando, não estão? O garoto que faz... Pô, o nome da garota, da atriz mesmo, não quero nem saber, que eu não vou saber pronunciar. É nome difícil. O nome da personagem. Alguém sabe? É Mary Jane mesmo? Aquela menina Mary Jane no filme? Ah, que isso. Ah, então... Oi, perdão, diz aí. Pode falar. Ah, então beleza. Beleza. Então, ó, vou traduzir assim. Pô, o Peter Parker não gosta da garota. Ele não gosta da menina, só que ele já percebeu isso. Cara, ele gosta muito, mas ele chega pertinho dela e ela sofre. Então, ele vai ter que fazer uma escolha de, mesmo o amando, ficar sozinho, porque para não colocar a vida dela em risco. A gente tem essa noção do cinema, beleza? Que, pô, a gente vai se realizar quando a gente está junto de alguém e tal. De certo modo, a Bíblia apresenta essa versão também. Então, assim, é possível que você se realize se casando um dia. Mas é possível também, cara, que você não se case. É o que a Bíblia está querendo te dizer aqui exatamente nessa parte. Olha só o que Paulo está dizendo. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um, verso 7, tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Como é que Paulo era, na verdade? Paulo não era casado, Paulo não tinha namorada, não tinha noiva, não tinha nada disso. Então, Paulo, ele conseguia servir a Deus de modo que ele, assim, às vezes ele arriscava a sua vida, mas ele não ficava muito preocupadão. Qual é a parada que acontece comigo? Cara, muitas vezes comigo, eu não arrisco muito a minha vida, não, mas eu vou para uma cidade aqui vizinha e e passo por uns locais assim meio perigosos. E aí, cara, de vez em quando eu fico assim, pô, cara, tô voltando tardão aqui do UP e meus filhos, né? Eu fico pensando nos meus filhos que são pequenos. Então isso, de certo modo, é um entrave assim para que eu sirva, né, ao evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo diz que isso é um dom, só que olha, isso é um dom, não é cedido para todo mundo.
Cada um tem um dom. Pô, o Diogo está aqui, tocando aqui, cantando maneiro. Ana Luísa está tocando. Pô, a Raina está lá, cara, mandando aquela virada compassada assim, maneira, né? Pô, eu não sei fazer isso. Gostaria, eu queria, mas não consigo. Então, nem todo mundo tem esse dom. Esse texto ensina algumas paradas aí pra gente. Então, ó, saca só o que o texto ensina. Primeira consideração: algumas pessoas recebem o dom de viverem em santidade sem serem casadas. Paulo era assim, mas outras pessoas também. Tem um cara que, assim, pô, todo pastor conhece, ou que estudou alguma parada assim de Bíblia, conhece, é um cara chamado John Stott. Pô, esse cara é a referência da referência, assim, na interpretação desses textos. Então, toda hora que eu leio esses textos, estudo e tal, eu vou e consulto esse cara chamado John Stott. Esse cara também não era casado, ele optou pelo celibato. Sabe qual é essa parada de celibato? Então, o celibato não é só uma parada dos católicos, assim, de que, pô, o padre lá é celibatário e todo padre tem que ser, né, segundo a interpretação católica aí da Bíblia, e a freira vai ser celibatária e tal. A gente não tem essa obrigatoriedade, porque, como Paulo diz, Pedro era casado. Então, pô, a gente pode casar, isso a gente sabe que é uma herança aí, né, de uma tradição e não da Bíblia em si. Só que existe a possibilidade também da gente assumir o celibato, da gente não casar. Existe essa possibilidade. Esse cara chamado John Stott era assim, o cara vivia só para estudar a Bíblia mesmo, tal. Às vezes eu estou estudando a Bíblia e meus filhos estão batendo na porta lá e estão, cara, querendo alguma coisa. E às vezes eu até fecho a porta e eles pulam pela janela. E aí tem hora que eu tenho que trancar também a janela. E então, poxa, aquilo me atrapalha às vezes um pouco. Esse cara não ficava atrapalhado, porque ele não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada disso. Então ele só estudava a Bíblia, escreveu esses comentários, eu consulto os comentários desse cara agora. Uma moça, uma missionária chamada Djanira, pô, mulher de Deus, assim, brasileira, ela falou que quando ela percebeu o chamado dela para ser missionária, e ela percebeu que o chamado dela era ir para um país da África, um país dominado por comunistas, em que ela ia pregar o evangelho lá, ia ser perseguida, ia passar o terror lá naquele lugar, beleza? Aí ela diz assim, cara, quando Deus me chamou, eu vi que Deus estava me chamando para o celibato. E quem que ia querer casar comigo, cara? A minha missão era ir para esse país, viver lá e viver no meio de uma perseguição. Quem que estava afim de fazer isso, de casar comigo e ir para esse país, viver comigo lá? E ela percebeu isso, que quando Deus chamou ela para essa missão, chamou também para que ela não casasse, não se casasse com ninguém. E realmente essa é a vida dela. Pô, vida maravilhosa, assim, de testemunho, de exemplo e de milagres que aconteceram, né, na vida da Djanira, assim. Pô, testemunho lindo, assim, de tudo que Deus fez na vida dela. Mas ela teve que optar por isso. Ela abriu mão de se casar para que ela pudesse servir a Deus e servir aquelas pessoas daquele país lá na África. Ela viu que tinha que ser assim. Ou seja, alguns recebem o dom, mas isso é um dom concedido a alguns e não a todos. Até aqui tudo certo? Pô, segunda parada aí interessante, a Bíblia não obriga o cristão a se casar. Então, às vezes, quando a gente vai ouvindo as pregações, e a gente vai, né, ouvindo pregações falando de casamento e tal, e o casamento segundo a Bíblia, e o casamento segundo a Bíblia é o quê? É aquilo que está lá em Gênesis, beleza, galera? O que tiver diferente de lá de Gênesis não é o que a Bíblia diz. E, resumidamente, é tranquilo, ó, é um homem, uma mulher e acabou. É esse que é o casamento bíblico. Beleza? Heterossexual, monogâmico, é isso que diz lá em Gênesis. É um, acabou, e é isso. Tudo diferente disso é diferente do que prescreve a Bíblia Sagrada. Mas, às vezes, a gente acha que a gente é obrigado a se casar. E é obrigado a namorar. Quem está te obrigando a namorar? Eu vejo muita gente começando a namorar, cara, só porque está na modinha. Tá na, entendeu? Ah, tá todo mundo namorando. Pô, meus amigos começaram a namorar, eu fiquei meio assim. Então agora eu vou ter que começar a namorar também. Cara, quem está te obrigando? Por que você tem que namorar agora? Quem que disse que tem que ser assim? Terceira questão.
O casamento traz benefícios, mas também limitações para o serviço a Deus. Então, por exemplo, a vantagem de estar casado é que uma parte da minha carência afetiva é suprida pela minha esposa. Então, cara, graças a Deus, estou muito bem com a minha esposa, está tudo certo, eu e minha esposa. Então, nesse sentido, Deus, está cuidando do meu coração. Beleza? Mas existe uma limitação. Qual é a limitação? Eu tenho um aniversário de casamento, eu tenho, o aniversário dela, e eu tenho algumas datas, e tem várias coisas, e eu tenho que dividir as tarefas. E eu lavo louça também, galera. Eu lavo as paradas, eu limpo, eu troquei fralda, e eu dei comida, eu faço comida, eu lavo louça, e cortei minha mão toda. E eu sou um ser humano igual a todos os outros. Então, assim, o casamento tem benefícios? Tem. Você se realiza nele? Sim. Né? Se você for preparado para o casamento, sim. Tem muita coisa boa. E aí, nessa área, assim, de realização sexual tal, cara, é maravilhoso, é bênção e tal. Mas tem um limite para o serviço também. Por outro lado, quem tem o dom de não precisar se casar, de viver no celibato e poder viver bem também, beleza? Sem ser uma pessoa também que, aparentemente vive bem, mas, né, no escondido lá onde só Deus vê, tá acessando pornografia, tá, né, fazendo todo tipo de promiscuidade e aquilo que venha do inferno assim para a vida dele. Cara, se for uma pessoa que viva bem, a Bíblia pode te chamar para esse sentido também. Beleza? Há limitações nesse sentido. Às vezes a gente vem aqui, tem uma reunião aí durante a semana do conselho, cara, aí o negócio termina muito tarde mesmo, muito tarde, muito tarde. Aí de vez em quando eu volto para casa pensando assim, ou minha esposa já está dormindo, o que é ruim, né? Se chegar a pessoa você não consegue nem falar boa noite e tal, ou, né, ela está acordada, mas está assim meio chateada que eu cheguei tarde pra caramba. E ela teve que dar conta das crianças lá meio que sozinha. Então, tem esse lado. Beleza? Quarto, ninguém deve... Hoje eu estou animadão, hein? Vocês não estão, mas eu estou. Quarto, ninguém deve se envergonhar em seguir a Deus sendo aí. O amigo ficou até emocionado, ó. Tiaguinho, ó, vou repetir, Tiaguinho. Ninguém deve se envergonhar em seguir a Deus sendo solteiro ou casado. Assim, qual a vergonha que tem? Alguém te perguntar, você tem 19 anos. Você está namorando alguém? Não. Qual a vergonha que tem nisso? Ou você tem 30 anos. Qual a vergonha que há nisso? Está namorando alguém? Não. Ou você tem 35, ou você tem 40. Qual a vergonha que tem? Paulo não tinha vergonha nenhuma. Paulo não estava namorando ninguém. E sei lá quantos anos Paulo tinha. Já devia ser meio velho aqui. Cara, vergonha nenhuma. Qual vergonha que há nisso, cara? Todos os meus amigos estão namorando, todos os meus amigos já beijaram, todos os meus amigos já ficaram, todos os meus amigos já tiveram relação sexual. E você não? Qual vergonha que tem nisso? Nenhuma. Cara, sabe qual a felicidade que você tem que ninguém tem, cara? De conhecer a alegria do Evangelho de Jesus Cristo. E você vai se envergonhar de conhecer Jesus Cristo? Quem que se envergonha de conhecer a beleza de Jesus Cristo, cara? Ninguém. Então não tem que ter vergonha. Sabe por quê? Não tem um namorado que diz que me ama. Às vezes o namorado nem ama, beleza? Não tem uma namorada que diga que me ama. Às vezes também ela não te ama, não. Muitas vezes, hein? Fica ligado. Mas, cara, Jesus... Agora, sem ser clichê mesmo, Jesus ama você, cara. Existe amor maior do que esse? Qual vergonha que existiria nisso? Se você acha assim, eu tô com a minha idade aqui, meus colegas todos, ninguém me ama. Não, cara, ser amado por Jesus Cristo, você sabe o que é isso? Ser amado por Jesus Cristo? O microfone até melhorou, cara. Ser amado por Jesus Cristo, isso é maravilhoso demais. Então ninguém deve ter vergonha disso. Quinto e último lugar aqui, para a gente partir para a aplicação. Melhor casar que arder em desejo, é o que o Paulo está dizendo. Então, assim, nem todo mundo tem esse dom. Eu, assim, não teria esse dom. Quando eu conheci minha esposa na escola, aquela menina linda lá, eu vi que eu não tinha...
eu vi que eu não tinha dom para celibato, beleza? Pô, a menina mais bonita da escola sentava na minha frente. E eu ficava prestando atenção nela em vez de ficar prestando atenção na aula, o que está errado. Mas beleza, fazer o quê? Pô, cara, só pode ter sido Deus que mandou aquela garota lá para sentar na minha frente. Porque eu estava lá já, eu já estudava naquela escola, ela apareceu do nada, começou a sentar na minha frente, aí começou a virar para trás, rabiscar meu caderno. Aí o primeiro, pô, garota chata, implicante e tal. Mas depois eu vi que era outra coisa. Aí eu vi que eu não tinha dom disso. Beleza, pô, se outra pessoa tem, tranquilo, mas eu não tinha esse dom. Última parada, aplicação extra aí, lição extra. Nem tem, né? Pô, então deixa pra lá, que seria o sexto ponto. Pô, galera, e quem, assim, tem dificuldade na área afetiva, no sentido da homoafetividade, cara, pode escolher também, se for, né, da vontade de Deus, se for um dom, pode escolher também pelo celibato, e assim, não é obrigado, porque eu conheço uma pessoa, né, que passou por essa crise. Ao passo que ela se converte, né, e eu estou falando toda hora as mesmas histórias, pô, vocês me perdoem, mas eu conheço a história de uma menina que, quando ela se converte, ela entrou nessa crise, ela pensou assim, cara, eu consigo dizer não para as meninas, mas eu não quero namorar nenhum menino, entendeu? E aí, não tem lugar para mim no reino de Deus? Não, tem lugar para você no reino de Deus. Mas aí depois ela acaba se casando, tal, né, com um rapaz, e tem 2 filhinhas lindas e tal. Então existe também essa possibilidade, galera. Aplicação número 1, agora está aí, ó. Não julgue seu irmão que está sem um relacionamento de namoro, noivado ou casamento. Então, cara, pô, não fica olhando torto. Ó, já vi gente olhando para trás. Cara, vocês são fogo. Acabei de falar, gente. Que isso? Cara, acabei de falar, não julgue seu irmão. Aí a galera já rindo assim, tipo, pô, que isso, galera? Que é isso, gente? Não julgue, você não está entendendo o que eu estou falando. Não olha para o lado agora, não dá risinho, cara, para pensar, não julgue. Pô, quem está sem relacionamento, cara, tá aí, bênção, maravilha. E é assim que a Bíblia manda que a gente fique mesmo. Percebe que Paulo está até recomendando assim, ó, quem está solteiro, fica solteiro. Quem está casado, fica casado. Quem está viúvo, fica viúvo, acabou. Resolveu. Pô, gostaria que fosse assim. Simples, né, no up. Galera, namoro é problema também. É ou não é? Quem namora aí? Não precisa, né, levantar a mão. Quem começou a namorar esses dias aí? Eu conheço uma galera aí, hein? Começou a namorar, tal. Cara, vai ter problema. Tem a parte boa, né? Mas tem problema pra caramba. Se alguém está namorando ou não está namorando, pô, não vamos julgar essa galera. 2, não se envergonhe por não estar namorando. Então, cara, pô, eu tenho 18, 19, tem 30, tem 40, cara, beleza. Você pode ter sido chamado para o que for, o que interessa mesmo é o seu coração diante de Deus. Então não se envergonha não, beleza? Não cai nessa onda não, nessa pilha. Isso aí é só atraso. Uma bênção que eu tive na minha vida foi de ter uma namorada só. Pô, isso foi bom demais. Porque me casei e tá tudo certo. Não fico na minha cabeça assim, tive outras experiências, não sei o quê. Não tem trauma, não tem dor de cabeça, não tem problema nenhum, beleza? Tá tudo maneiro, tudo certo, tudo dando certo. Isso é bom. 3, quem namora e peca no namoro tem que se arrepender. Então, perceba, cara, é muito melhor não estar namorando do que estar namorando e estar em pecado. Pô, tranquilo? Então, o que é estar em pecado? É você, descobrir o corpo da pessoa de modo que só dentro de um casamento, que é o que a Bíblia ordena, que você poderia descobrir. Você ter relação sexual, essas paradas, você ter uma intimidade que você não deveria ter. Então, é muito melhor não estar namorando, porque, é muito mais santo diante de Deus nesse sentido. E aí, quem namora e peca tem que se arrepender. E se chegar à conclusão que não dá para namorar, tem que terminar, galera. Ué, felizmente. Não dá pra gente ficar junto. Não dá, não tá dando. Então,
a gente não conseguiu ficar junto sem, né, ter esse tipo de intimidade. Então, galera, a gente vai caminhar diferente. E eu conheço vários casais aqui na igreja, cara, que chegaram a ter essa intimidade sexual mesmo, mas ao passo que se converteram, pô, fizeram um propósito diante de Deus, e aí ficaram sem ter relação sexual até se casar. E, pô, cara, olha que parada maneira. Deus honra essas paradas e faz a gente colher bons frutos disso também. E também faz você colher maus frutos, cara, daquilo que você está plantando de errado. Já que a gente está falando sobre essa questão, pô, a questão da pornografia. Pessoal, a pornografia é um buraco sem fundo, beleza? É um abismo que chama outro, que chama outro. Então, a pornografia vai te levar para um problema seríssimo, para uma disfunção seríssima, seja ela lá qual for, não sei qual vai ser, mas vai ser algo que vai te arrebentar, e vai arrebentar seu casamento, vai arrebentar sua vida, vai ser assim. Então, galera, se você quer ter um casamento maneiro, ou se você quer viver no celibato de forma correta, cara, não acesse pornografia, beleza? Isso vai te trazer prejuízos sem conta. E lá na frente você não vai poder reclamar de Deus assim: pô, Deus, a gente já viu aqui na igreja casamento ser destruído por causa de pornografia. Que a pessoa fica tão viciada naquele troço de pornografia. Ah, quando eu casar vai passar. Não vai, cara. Vício não é assim, não. De uma hora para outra. A não ser assim, por alguma obra muito sobrenatural, como um cego enxergar, coisa desse naipe. Beleza? Mas se não, você permanece viciado naquele negócio. E aí é um vício que vai destruir o seu casamento com certeza. E a gente já viu aqui na igreja isso, pô, casamento ser destruído, pô, gente casada com filho novinho, se separando, porque estava acessando pornografia, viciado em pornografia, e isso trouxe todo tipo de maldição para o casamento e problema na área sexual. Beleza? Quarta e última parada aí para a gente guardar no coração. Faça tudo para a glória de Deus. Se você namora, namora para a glória de Deus. Se você se case para a glória de Deus. Se você resolve não namorar, não namore para a glória de Deus. Se você resolve não se casar, não se case para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso tudo? Galera, a Bíblia oferece para a gente alguns caminhos de santidade. E esses caminhos devem ser respeitados. Por mais que a gente fale muito sobre o casamento, porque dentro da nossa experiência o casamento foi maneiro, mas para quem tem determinados dons de Deus, o casamento vai ser problemático. Então, você pode receber esse dom realmente e viver no celibato, ou você pode entender, cara, que não é o momento, e um dia vai ser. Então, assim, eu não estou namorando agora. Pô, beleza, não significa também que você é celibatário. Vai ter um dia que isso pode acontecer. E, cara, ora, coloca nas mãos de Deus para que seja na hora certa, para que seja do melhor momento. Todo mundo que começou a namorar antes da hora se arrependeu. Todo mundo. Não teve um, se for crente, né? Sem ser crente, aí não se arrepende. Mas todo mundo que começou a namorar antes da hora se arrependeu. Todo mundo. Por quê? Porque se começou antes da hora, vai ter relacionamento sexual antes da hora, ou vai terminar o namoro e terminar a chatice. Quando a gente termina, senta um aqui, outro ali. Quantos ex-namorados aí? Levanta a mão. Cara, é péssimo você ter que vir para a igreja. Ex é coisa do inferno, beleza? Você ter que vir para a igreja e encontrar o ex aqui, tipo assim, poxa, beleza. E se você pudesse adivinhar qual culto vem, né? Adivinhar é pecado, né? Se pudesse adivinhar qual culto vem para você vir ao outro, seria muito melhor. Pode perguntar a qualquer um aí que terminou um relacionamento, se não se arrepende. Então, cara, não faz nada precipitado pela galera, não faz nada forçado. Cara, faz aquilo que você coloca em oração diante de Deus, que é o correto para a sua vida. Amém? Pô, quero ouvir um amém agora, amém? Amém. Que isso! É o up aí. Ó, e ninguém de piadinha aí depois, hein, galera? Principalmente quem olhou para trás aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão maneira, Senhor, maravilhosa. O Senhor realmente tem toda a sabedoria que a gente não tem, Pai. Que aqueles que receberam o dom do celibato, que sejam respeitados e amados aqui nessa igreja, Pai. Que aqueles também que receberam o dom de se casarem, escolham isso na hora certa, Pai.
para que seja um namoro só, Pai, e desse namoro surja um casamento que sirva realmente para a Tua glória. Liberta os Teus filhinhos aqui de qualquer vício, Senhor, em pornografia, no ato sexual antes do casamento, Senhor, em nome de Jesus, corrige o nosso coração, as nossas expectativas, Pai, que a gente possa se alegrar muito mais com o Teu amor sobre a nossa vida do que com o amor de qualquer ser humano, Senhor. A gente quer o Teu amor em primeiro lugar no nosso coração, como Jesus mandou que fosse, Pai. A gente gostaria que fosse assim, Pai, que eu Te ame mais do que eu ame a minha esposa, Pai, meus filhinhos, mas que ao mesmo tempo o meu amor por ele demonstre o meu amor por Ti, Senhor. Que seja assim na vida dos meus irmãozinhos aqui, Pai, que aqueles que o Senhor tem separado realmente para o casamento, que tenham casamentos abençoados, Pai, que sirvam também para testemunhar do Teu Evangelho, Senhor. Que seja assim, no nome santo de Jesus, amém.